bloco do Visão Técnica está no ar nesta sexta-feira, 27 de março de 2015, hoje com Lauro Vilares, analista técnico da Guide Investimentos. No primeiro bloco a gente fez a análise do Ibovespa, o investidor viu que é hora de ficar em stand-by, esperar o rompimento de 52 mil pontos ou o teste dos 48 mil, essa banda que o Ibovespa está respeitando, mas agora vamos olhar as ações se tem alguma oportunidade. O Lauro trouxe uma análise legal de Petrobras e Vale e também a gente vai analisar os papéis que vocês pediram através da hashtag Visão Técnica no Facebook. Bom, sem mais delongas, vamos para Vale. Semana muito ruim para Vale, uma enxurrada de notícias negativas sobre o minério de ferro. Todo mundo falando na China que isso vai continuar em queda, a China é a maior consumidora da commodity e a ação apanhou bastante essa semana. O que você está vendo para a Vale aí, Lauro? Vamos lá, Thiago, vamos começar aqui com o gráfico da Vale dos últimos meses, desde dezembro. A gente vê que o ativo vem formando fundos aqui entre 16 e 15, 7, 8. Né? Formou um fundo em dezembro, um fundo aqui entre final de janeiro e começo de fevereiro, um fundo agora em março e hoje fechou novamente testando esse patamar. Da forma que fechou aqui, eu não pensaria em compras, porque o ativo ainda não mostrou reação. Né? Só que se formar um candle de reversão aqui, vai estar formando um candle de reversão em cima de um suporte muito forte, que teoricamente é um ponto bom para a gente comprar. Só que tem algumas coisas que me deixam um pouco mais pessimista em relação à Vale. Eu preparei aqui um slidezinho com a comparação da Vale e o minério de ferro. Esse gráfico aqui é o gráfico do minério de ferro, tá? Começando na base 100, aqui não são os valores reais do minério de ferro, mas a gente pode ver que desde março do ano passado, o minério de ferro vinha numa movimentação baixista muito forte. Esse gráfico aqui acaba em dezembro e a Vale vinha acompanhando. Né? Aqui, repare que a correlação está bem forte. Aqui o minério recuou um pouco mais forte, a Vale deu uma segurada, voltou, fez uma alta aqui mais forte do que a alta do minério. E aqui, no final do ano, em dezembro mais ou menos, a correlação voltou a ser bem perto. Eles voltaram a ficar bem próximos. Né? O que aconteceu em seguida foi que a Vale andou de lado enquanto o minério de ferro veio fazendo novas mínimas. Né? Então o que acontece? Hoje o minério de ferro fechou na mínima histórica, desde 2009, quando começou a ser feito esse gráfico do minério, o minério nunca tinha fechado num patamar tão baixo. E a Vale também fechou, com base no fechamento, foi o fechamento mais baixo da Vale desde, se não me engano, 2005 ou 2006. Então, eu penso que é muito mais provável que a Vale perca esse patamar de suporte aqui. Voltando aqui para o gráfico mais detalhado, eu penso que é muito mais provável a Vale perder esse patamar de suporte e continuar a sua movimentação baixista. Por quê? Por causa do minério. E também, se a gente pegar um gráfico dolarizado da Vale, a gente pode perceber que os fundos lá de dezembro e fevereiro já ficaram para trás há muito tempo. Então, voltando aqui para o gráfico em reais, realmente a Vale está testando um suporte importante, mas eu penso que, a não ser que o minério de ferro faça uma reação muito forte na semana que vem, que por enquanto não deu o menor sinal que isso vai acontecer. Já que a China só dá a sinalização que não vai crescer tanto quanto antes, né? Eu penso que tem muito mais chance da Vale perder esse suporte aqui e despencar. Só uma ressalva sobre o gráfico dolarizado, os fundos já foram perdidos há muito tempo porque o dólar subiu bastante. Exatamente, né? o dólar ação disparou, acaba ficando mais barata. Exatamente, dólar, e é né? assim que o gringo vê as ações no Brasil. Até por isso que a Bolsa não tem caído tanto, o argumento que usam, né? Que o dólar está subindo tanto que as ações dolarizadas estão ficando tão baratas que vale a pena comprar. Né? Perfeito. Então, voltando aqui para a Vale, uma compra, se formar um candle de reversão na segunda-feira, é até possível, mas não é o tipo de compra que eu considero ideal, devido a essa questão do minério, da Vale dolarizada, a própria Bradespar. A Bradespar ia até comentar isso. A própria Bradespar, que tem uma relação muito grande com a Vale, ela perdeu o suporte hoje. Né? Aqui, repare que... Com muito mais força que a Vale 5, né? Isso, a Bradespar aqui andou de lado, perdeu o suporte e a Vale está se mantendo aí acima do suporte. Mas... para quem não sabe, a Bradespar é a holding de investimentos que tem forte participação no capital da Vale. Então, quase toda a carteira de Bradespar é Vale. Então, se a Vale cair, Bradespar vai cair mais de 90%.
Então Bom, é isso, Vale, apesar de estar em cima de um suporte importante, eu não ficaria muito confiante em fazer compras aí na Vale, não. legal. Bom, E voltando aqui para Vale, se perder o suporte, qual o trade que eu acho ideal na Vale? Se ela andar de lado por alguns dias aqui, 3 ou 4 dias andando de lado, acima do suporte de 15,78 e depois perder. Lá para quinta ou sexta-feira perder esse suporte, aí seria uma venda legal. Se perder segunda-feira, qual o problema? Ela já está muito esticada para baixo. Então tem a chance de você vender e o ativo fazer um pullback ou fazer um falso rompimento. Sim. Então o trade, na minha visão, ideal da Vale seria se ela andasse de lado por alguns dias e depois perdesse esse suporte. só lembrando que sexta-feira que vem não teremos pregão que passa. Ah, sim, verdade. Então tem que ser até quinta-feira essa perda. Até quinta-feira ou na segunda-feira que vem, esqueci da beleza. Páscoa. Vamos para a Petrobras, então? Beleza, vamos lá. Petrobras já não teve uma semana tão ruim quanto a Vale, né? Isso, por quê? Porque basicamente por causa do petróleo, que fez uma forte reação. O petróleo também vinha nas mínimas aí de muito tempo, mas reagiu com força essa semana, né? E a Petrobras, desde a eleição, ela vem tendo uma correlação muito grande com o petróleo. Antes da eleição, ela Era só risco político. ela estava muito mais correlacionada com o Datafolha ou o Ibope. Enfim, vou até colocar aquele gráfico aqui. Falei que não ia colocar, mas está interessante. Repare aqui que petróleo contra Petrobras, né? Em vermelho aqui a gente tem o gráfico do petróleo e em azul Petrobras. Isso de março do ano passado até a eleição. Então, cada movimentação de alta forte aqui era quando o AS melhorava nas pesquisas, né? E as quedas, ao contrário. Só que você vê que não tem nenhuma relação, né? Aqui o petróleo vem caindo enquanto o Petrobras vai subindo. Só que desde a eleição, a correlação tem ficado muito grande. Esse gráfico aqui não está atualizado até hoje, se não me engano até quarta-feira ou terça-feira, mas mostra aqui um começo de uma reação no petróleo, enquanto que a Petrobras vai respeitando o suporte. Então, se o petróleo voltar a pesar, eu penso que a Petrobras tem tudo para vir buscar novamente aqui os 8,20. Perdendo 8,20 a Petrobras, 8,20, aí a situação fica muito feia para a Petro. E se romper 10,30, aí a situação fica muito interessante, fica muito bonita. Dá para operar ainda dentro da congestão. Se a Petrobras vier testar aqui os 10,28, 10,30 e formar candle baixista, dá para pensar em vender, poderemos ter uma venda interessante. Se vier testar 8,20, formar candle altista, dá para pensar em comprar. Então, congestão como essa, como está o Ibov, como está a Vale, um pouco menos claras as resistências, e como está a Petrobras, a gente tem duas formas de operar. Ou acreditando que a congestão não vai ser rompida, vendendo na resistência e comprando no suporte, ou operar os rompimentos. Sim. Rompeu a resistência, eu compro. Perdeu o suporte, eu vendo. No meio da congestão é meio complicado operar. No caso da Petro, é até uma congestão mais interessante que o Ibovespa, né? Porque a distância de 8 para 10, 10,30 que você traçou, sim, porque é uma variação percentual muito maior do que... A Petrobras está com uma volatilidade muito grande, bem maior do que e ela tem alcançado esses extremos com muito mais rapidez, né? Exatamente pela volatilidade. A gente percebe que desde dezembro ela tem, apesar de toda a volatilidade, ela tem respeitado essas duas bandas. Inclusive, né? A Petrobras, nessa semana, respeitou o nível de R$10, né, que é um patamar psicológico importante. Fez a máxima ontem, acho que 9,96. Né? Nos outros meses, ela fez topos um pouco acima dos 10. Fez aqui em torno de 10,20, 10,30. Essa semana não, fez um topo ali em 9,96, praticamente R$10, e recuou forte ontem. Hoje formou um dia de mais indecisão, né? E se voltar aqui para perto de 8,20, pode dar trade de novo. Resumo então de Petro e Vale: a Petro melhor esperar, e a Vale, mesmo formando um candle de reversão, também é melhor esperar um pouquinho, uma sinalização mais clara, né? Eu preferiria operar a Vale na venda, na perda do suporte. Comprar, se formar um candle de reversão em cima do suporte, eu não fico muito confiante. Esses estudos fundamentalistas estão mexendo... não chega a ser fundamentalista, eu estou olhando o gráfico do minério. Né? Eu estou simplesmente olhando o gráfico do minério, olhando o gráfico do petróleo, que tem tido uma correlação muito grande com o Petro e com o Vale. Né? Há um tempo atrás, até antes da eleição, não adiantava você olhar o gráfico do petróleo para tentar operar Petrobras. O que você tinha que olhar era a pesquisa eleitoral. Passada a eleição, a correlação ficou novamente grande. Inclusive, se dizia que Petrobras era a única empresa de petróleo que, quando o petróleo subia, ela perdia dinheiro, né? Por causa da importação, importava barato, vendia caro. Então,
depois que o petróleo caiu com força, acabou a eleição, enfim, finalmente a Petrobras está reagindo como uma empresa de petróleo. Quando o petróleo sobe, ela sobe, quando o petróleo cai, ela cai. Tá? Então a correlação está muito grande, então vale a pena acompanhar o petróleo também. Legal. Bom, vamos partir para o pedido dos leitores? Vamos lá. Vamos dar uma olhada lá no Facebook, pegar o nome de quem pediu as ações. A gente já fez a lista aqui, mas é legal já pegar. Eu queria começar pela do Itaú, foi o Marcelo que pediu. Vamos procurar aí o Marcelo. Pode descer um pouquinho. Aqui. Ali, ó, o Marcelo. Aliás, ele até agradeceu a análise da semana passada, que realmente foi uma semana de correção. A gente até fez a menção no primeiro bloco. Obrigado aí, Marcelo, já é um espectador assíduo. Itaú, Lauro, como é que você vê o nosso querido Banco Itaú? Teve uma semana negativa também. Itaú, que hoje em dia é a ação que tem maior peso no índice, né? Uhum. Itaú, complicado o gráfico, né? Você olha um gráfico desse, primeiro que ele não está formando topos e fundos no mesmo nível com muita clareza, né? Os topos aqui estão um pouco mais baixos, formou um fundo aqui em 32,70, 31,75 é até um suporte mais forte, então não vejo nenhum tipo de trade muito claro a ser feito no Itaú. Sinceramente, tem que acontecer muita coisa aqui para a gente ter uma operação interessante. Talvez, se vier testar 31,75 e formar um candle altista, a gente pode pensar em comprar. Se voltar a subir, a gente tem resistências fracas aqui em 36 e 36,88. A tendência com essa queda nos últimos dias é até baixista, mas não está tão forte assim essa tendência de baixa. Então, Itaú não vejo muito o que fazer. Prefiro não operar, não fazer nada em Itaú. Legal. Vamos partir para outra? Vamos lá. Voltar lá para o Leandro, só ver qual dos Leandros que foi, que teve muito Leandro pedindo. A gente já vê os dois que pediram. O Leandro Maropo pediu CROT 3 e o Leandro Vlach pediu BVMF 3. Beleza, então vamos lá. Primeiro CROT. CROT 3, depois lá da questão do FIES, lá no final de dezembro, o ativo fez uma queda muito forte, pegou muita gente aí no contrapé, já que os ativos do setor de educação foram os destaques de alta nos últimos anos. Andou de lado aqui desde o comecinho de janeiro, né? No final de dezembro, começo de janeiro caiu forte, andou de lado, despencou novamente e agora está fazendo aqui uma movimentação mais lateral. Eu gostaria de comprar CROT se ela voltasse a subir e rompesse aqui o patamar de 11,30. Tá? Temos aqui também um LTB, não muito longa, mas temos um LTBzinho aqui passando. Então, se voltarmos a subir e rompermos aqui 11,30, dá para pensar em comprar. Claro que o ideal é que esse rompimento não seja muito esticado. Se continuarmos a movimentação de queda e perdermos ali o nível de 9,30, dá para pensar numa venda. Eu não pensaria em comprar testando aqui os 9,30, porque esse suporte aqui não é dos mais fortes. Na realidade, eu também prefiro vender na perda de suportes fortes, mas como a tendência aqui é muito baixista, dá para pensar em vender, especialmente se o ativo recuar, andar de lado aqui um pouquinho, dar aquela respirada, né, dar aquela esperança de que vai voltar a subir, algumas pessoas comprando aqui e depois, se o ativo despencar e pegar o stop desses comprados e muita gente desistir, não aguento mais perder dinheiro CROT e vender, aí vai dar mais gás para a queda do ativo. Então você prefere mais uma venda perdendo 9,30 do que uma compra rompendo 11,30, certo? Certo, por causa da tendência principal que é de baixa, mas uma compra em 11,30 também pode ser avaliada quando o ativo chegar lá. Aqui no meio da congestão, né, entre esses dois níveis aqui de suporte e resistência, eu não vejo muito o que fazer. Eu gosto de operar perto de suporte e resistência, ou no teste ou rompendo. Aqui não tem nada de suporte, nada de resistência, então prefiro ficar quieto. Legal. Bom, o outro Leandro Vlach pediu BVMF3. Essa aí deu um bom trade na semana passada, né? Isso, eu até estava de olho para comprar aqui no rompimento dos R$10, acabei não comprando porque esticou muito no dia da compra, eu acabei não fazendo trade. Eu estou até com a posição vendida aberta em BVMF contra a tendência.
O ativo fez aqui um candle de reversão fora das bandas, estou sem a banda de Bollinger aqui. Eu quase fui estopado nesse último movimento de alta, mas o trade segue aberto. Eu estou ali perdendo, acho que cerca de 0,80% a 1%. Eu vendi um pouco acima de R$11. O objetivo é onde nesse trade? Na verdade, eu gostaria de ver o ativo recuar aqui para cerca de R$10, mas como está demorando muito e a média de 21 já está subindo, eu penso que se der ali uns 3%, 2, 3% de lucro já seria muito bom. Trade contra tendência normalmente é mais perigoso. Né? Hoje deu um susto, chegou a subir forte aqui, mas recuou, acabou fechando praticamente no mesmo nível de ontem. O que eu faria agora em BVMF? A gente pode até considerar essa movimentação de alta aqui, né? Tá um pouco grande essa congestão, mas deixa eu ver aqui, só para colocar aqui um Fibonacci, ver como é que ele está. Ah, não dá para. Eu não considero isso aqui uma bandeira, porque bateu na retração de 0,382. Está muito grande a congestão em relação à alta. Mas o rompimento aqui dos 11,47, a gente pode avaliar aqui até uma compra, especialmente aquela velha história, se bater aqui, andar de lado, esperar um pouquinho e romper. Se, por exemplo, segunda-feira subir com força, terça-feira romper, eu não compraria porque seria um rompimento muito esticado. Mas é um ativo que, apesar de eu estar vendido contra a tendência, agora a gente tem que focar mais nas compras. Se ele recuar mais forte, vier testar aqui os 10,30, que seria bom para a minha venda, logicamente, né? E formar candle de reversão aqui, testando a média de 21, testando ali o topo aqui de 10,04, e é mais ou menos para esse nível aqui nos próximos dias, também a gente poderia pensar numa operação de compra nesse patamar aqui. Legal. Próximo pedido? Tem que olhar o Face. Vamos olhar lá no Face. Vai ser o último pedido, que foi o José. Foram dois pedidos muito bons. O José Fernando Andrade. Parabéns pelo programa e todo o rico conteúdo do Infomoney. Brigadão, José. Ele pediu Gol e Marfrig. Ação da Gol, uma das piores ações do ano no Ibovespa. Vem numa movimentação de queda muito forte a Gol. Mesmo com a queda do petróleo, a Gol que o petróleo deu uma nesse movimento recente. Mas o petróleo recuou com alguma força, com bastante força, né? O impacto maior na Gol é a alta do dólar. Exatamente, né? Apesar de estar mostrando bons números operacionais aí, taxa de ocupação forte, quem tentou viajar nessas últimas férias aí viu que a Gol estava metendo a mão realmente. Você pagar uma passagem Rio-São Paulo, muitas vezes eu olhei, estava 700, 800 mil reais. Realmente a lucratividade tem que ser alta, né? Mas a Gol não está numa boa movimentação. Ela formou aqui dois topos em 9,38, né? Formou um fundo aqui em 8,16, dois topos aqui, um nessa terça-feira e o outro mais no começo de março. E vai testando aqui o suporte em 8,16. Hoje fechou a 8,11, não dá para considerar que esse suporte foi perdido ainda, mas se acontecer a confirmação dessa perda de suporte, a gente abre espaço para mais quedas. Eu não venderia se o ativo continuar caindo na segunda-feira, porque já foram 4 dias de queda. Né? Já está bem esticado, né? Já está muito esticado, então corre o risco grande de você vender o ativo, não continuar a movimentação de queda. Depois ele faz aquele repique, muitas vezes só para te estopar, né? E depois volta a cair. Então, eu preferiria esperar o ativo andar de lado aqui alguns dias e perder o suporte para vender, ou se ele perder o suporte e depois voltar para testar 8,16 como resistência, também dá para pensar em vender. Tá? Então, um pullback, né? Vender no pullback, exatamente. Vender na perda desse suporte amanhã, segunda-feira ou terça-feira, eu não faria. Outra possibilidade é se o ativo voltar a subir, romper essa LTB e depois romper 9,38. Aí a gente pode pensar numa compra, né, devido à reversão aqui da tendência de baixa para alta, mas está bem longe de acontecer ainda. Legal. Último pedido, Marfrig 3. Marfrig também vem uma tendência de baixa, também vai ali testando o suporte de R$4. Está até parecido o gráfico com a Gol. Ficou parecido Gol, mesmo. Né, apesar de não ter nada a ver. O setor, né, mas ela também está sendo prejudicada pela dívida em dólar.
praticamente a mesma análise. A única diferença é que a Gol formou 2 topos no mesmo nível aqui. A Marfrig não, a Marfrig só tem esse topinho aqui em 4,54. Então, se a Marfrig andar de lado por alguns dias e perder esse suporte, dá para pensar em vender. Ou, se ela perder o suporte, fizer um pullback, testando esses R$4 como resistência, também dá para pensar em vender. Tá? No momento, não vejo nada muito claro a fazer em Marfrig, não vejo nenhum motivo para estar comprado. Quem está vendido, relaxa, deixa o ativo cair, que o trade de venda, quem vendeu aqui perto da média, perto da RTB, está com um trade muito bom, está dando muito certo, não tem que ter pressa de sair, tem que deixar o lucro fluir. Legal. Bom, Lauro, gostaria de agradecer sua participação no Visão Técnica, Prazer, sempre uma honra ter você aqui. Prazer. E vocês aproveitem os trades que a gente passou, tenham uma boa operação na Bolsa semana que vem, sexta-feira, feriado na Bolsa, então uma semana mais curta no mercado. Semana que vem já tem mudança de carteira do índice, último dia de trimestre costuma ter uma pressão por causa da realocação dos fundos, então podemos esperar muita volatilidade mesmo com um pregão a menos. Bons trades para vocês e até quinta-feira que vem, Visão Técnica um dia antes por causa da Páscoa. Nos vemos até lá. Até lá, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.